Paz do Senhor, igreja. Amém. Que Deus abençoe a vida do pastor Edilson, presbítero Wellington, não é isso? Como? Diácono Wellington. Deus abençoe a vida dessa amada igreja. Fico feliz de conhecer os nossos irmãos que em breve vamos estar no céu. Dando glória a Deus. Glórias a Jesus. Pela vida do diácono Jotaí, Henrique, que está aqui hoje. O Senhor me deu uma palavra, irmão, para a gente compartilhar nessa noite. Quem trouxe Bíblia, por favor, abre Mateus capítulo 17. Na realidade era para eu estar pregando aqui há 15 dias atrás. Glória a Deus. Tivemos uma reunião ali na igreja, com força maior, não deu para vir. Glória a Deus. Mas hoje eu acredito que foi o dia determinado para Deus falar com a gente. Glórias a Jesus. Mateus capítulo 17, procure o versículo 14. Nós vamos ler do versículo 14. Glória a Deus. Podemos ler? Está escrito assim, Mateus 17, versículo 14. E quando chegando a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai na água e muitas vezes no fogo. Eu trouxe ao seu discípulo e não puderam curá-lo. Versículo 17, e nós precisamos prestar atenção no versículo 17, que é onde eu vou gastar um pouco mais de tempo. Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-nos aqui. Versículo 18. Repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então o discípulo aproximou-se de Jesus em particular e disse: porque não podemos nós expulsar? Versículo 20, para ir para a reta final. Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passe daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônio não se expulsa, senão pela a oração e o jejum. Pode sentar, meus irmãos. Glórias a Jesus. Estamos aqui diante de uma porção bíblica, pastor Adilson, que para mim, toda vez que eu leio, ela mexe muito comigo. Glória a Deus. Aqui é uma realidade da igreja de 2000 anos atrás, e aqui é uma realidade da igreja de hoje. O que aconteceu há 2000 anos atrás continua acontecendo ainda hoje. Parece que esse texto aqui, pastor, foi escrito por esses dias. Parece que Jesus estava caminhando aqui, olhou para a igreja dele e escreveu Mateus capítulo 17, versículo 14. Mas para a gente entender, vamos fazer uma introdução bíblica, botada em Mateus 17, versículo 1 a seguir. Em Mateus 17, o texto vai dizer que 6 dias depois, Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João para subir para o monte da experiência. Aleluia. Monte da transfiguração. Monte da intimidade com Deus. Perceba que, se você lembrar, em Mateus capítulo 10, Jesus vai chamar quantos apóstolos? Diga 12. Jesus chama 12 apóstolos, que ele vai orar e Deus vai revelar. Porém, quando a gente chega em Mateus capítulo 17, que Jesus vai subir ao monte, ele só chama dos 12, 3, que é Pedro, Tiago e João. E no monte da intimidade, que eu chamo, o monte da transfiguração, Jesus vai trazer para os seus apóstolos vivenciar uma das experiências mais marcantes. Por quê?
o versículo logo vai continuar dizendo que Jesus, ele vai se transfigurar, ele vai mostrar de fato quem ele é por dentro. Perceba que no monte da transfiguração nós trazemos muita aplicação para a nossa vida, pastor. Por quê? Porque Jesus vai revelar para o seu discípulo de fato quem ele é. Se por fora ele é um homem piedoso, se por fora ele é um homem de Deus, por dentro ele ainda é melhor. Deixa eu aplicar aqui em nossa vida, irmão. Por fora, todo mundo nos olhando, nos enxerga como homens e mulheres de Deus. Agora a pergunta é, e por dentro? Como é que Deus está nos enxergando? Quando Jesus ele vai revelar de fato quem ele é por dentro, ele resplandece luz. O seu rosto vai brilhar como o sol. E do céu vai ter uma voz dizendo: esse é meu filho amado. Irmãos, quando eles estão impactados com o rosto de Jesus sendo transfigurado, ele vai ver dois personagens espirituais em cima do monte, Moisés e Elias. Olha as pessoas que Jesus vai escolher a andar ou conversar ou apresentar naquele monte. Pastor, eu sei que você vai dizer, mas o Elias e Moisés já morreram. Sim, mas eram as pessoas que ele escolheu para poder se espelhar. Um profeta e um homem da Escritura. Percebe, irmão, que em nossa geração que nós estamos vivendo, nós estamos tendo uma grande dificuldade, pastor, em quem nós vamos escolher para a gente poder se espelhar. Eu sei que Moisés representa a lei, eu sei que Elias representa os profetas, porém, irmão, ali é um momento espiritual que Deus está trazendo. Deus está trazendo através de Jesus uma imagem para o seu discípulo, dizendo: eu escolhi homens de Deus para andar comigo. Irmão, nós estamos vivendo em meio a uma sociedade que não sabe mais discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Qualquer pessoa falou em língua, pulou, a pessoa diz: não é de Deus. Só que Jesus vai trazer uma grande experiência para a gente no Monte da Transfiguração. Ele vai mostrar dois símbolos da antiga aliança, Moisés e Elias. Exemplo para eles. Pedro fica tão impactado, pastor, que assim: mestre, o senhor quer que eu construa 3 casas aqui? Uma para o Senhor, outra para Elias e outra para o irmão. Quando a gente é impactado pela glória de Deus, a gente se esquece até da gente. A gente só pensa do reino. Porque se ele faz 3 casas, os outros 3 vão ficar onde, irmão? Do lado de fora. Mas ele não estava se preocupando em si, mas ele queria que aquela experiência espiritual nunca acabasse. Irmão, falar de experiência espiritual é algo glorioso, pastor. Por quê? Porque só quem viveu uma experiência que foi tocado pelo divino nunca quer que acabe. Porém, como todas as experiências, essa experiência aqui vai acabar. Quando eles estão envolvidos naquela experiência que eles vão ver, a Bíblia diz que veio uma nuvem, cobre Jesus, Elias e Moisés, eles aparecem, e quando eles vão ver, eles só vê Cristo lá. Aí Jesus olha para eles e fala uma das coisas mais difíceis para mim: não conte isso para ninguém. Como é que eu não vou contar uma experiência espiritual? Mas foi a ordenança de Jesus. Quando acaba de ter aquela experiência do monte, Jesus vai descer do monte. Jesus, Pedro, Tiago e João, os 4 estão descendo do monte. E no meado do monte eles percebem que lá embaixo está tendo uma discussão. Os seus 9 apóstolos e os escribas e fariseus discutindo. Eu não sei o que tanto eles discutiam, mas lá embaixo, no pé do monte, eles estão discutindo. Jesus vem descendo com Tiago, Pedro e João. Quando chega no pé do monte, a Bíblia vai dizer que um pai de família corre no meio daquela discussão, se lança nos pés de Jesus e diz: mestre, se o Senhor pode, ajuda o meu filho. Ele é uma criança, um jovem, não dá. Irmão, olha que a Bíblia quer nos ensinar, pastor. Quando tem 4 pessoas em cima do monte vivendo uma experiência, tem 9 lá embaixo discutindo. Olha o que a Bíblia quer nos ensinar nessa noite, irmão. Quando tem pessoas buscando a Deus em sinceridade e um número pequeno,
A maioria está perdendo tempo brigando. Existem pessoas sinceras, pessoas verdadeiras que vai buscar Deus de todo o coração, mas existe uma grande maioria que fica no pé brigando. 3 apóstolos em Cristo estão vivendo a experiência do céu. 9 apóstolos sem Cristo estão brigando. Irmão, isso aqui dá para aplicar em nossas vidas. Mesmo que Jesus chamou 12, pastor, ele andou com 3 e 9 andou sem ele. Só para a gente pensar, se esses 12 fossem 12 igrejas, 3 igrejas tivessem Cristo com ela, quantas igrejas já estão sem Cristo? Lembra da igreja de Laodiceia que está do lado de fora? Esses 9 apóstolos estão lá, perdendo tempo brigando, batendo boca, querendo mostrar quem é melhor, quem faz mais, quem sabe mais. Olha o que eles estão se envolvendo, irmão, em perda de tempo. Irmão, Cristo não constituiu a igreja dele para perder tempo brigando. Quem anda mais, quem prega mais, quem é melhor. Se fosse eu era assim, se não fosse eu não era assim. Não! Cristo quer que a igreja dele viva em unidade. Os 3 estão em cima do monte vivendo experiência nova, estão brigando. Irmão, deixa eu falar algo aqui que eu adotei na minha vida. Eu não entro em briga de ministério. Se eu ver 2 pessoas ali discutindo por causa de alguma situação, eu pulo fora. Eu quero Cristo. Eu quero viver a Cristo. Deixa os 9 lá brigando, porque o texto vai nos ensinar algo profundo, pastor. Os 9 que estavam brigando, o pai de família vai fazer uma queixa. Os 3 que estavam buscando vai viver uma experiência. Sabe qual é a queixa do pai de família para os 9 que estão perdendo tempo brigando? Eu trouxe o meu filho e eles não conseguiram expulsar. Não conseguiram. Irmão, pense uma humilhação, uma vergonha para um homem de Deus, uma mulher de Deus, para um líder, para uma pessoa que serve a Deus. É alguém trazer alguém doente, a gente orar e Deus não honrar o nome de Cristo naquela pessoa. Aconteceu na vida dos 9. Irmão, aquele pai de família, eu imagino a cena na mente daquele pai de família dizendo: esses homens aí não são homens de Deus, não. Brigando por coisas pequenas quando o meu filho está sofrendo. Eu com meu filho mal e eles brigando por nada. Parece um reflexo do que o mundo está enxergando a igreja. A igreja brigando por nada. A igreja perdendo tempo por nada. Era para a igreja estar empenhada em buscar Deus, em ganhar almas para o reino. Mas não, estão preocupados. Quando uma porta dessa se abre, outras portas querem bater contra para fechar. Aí fica brigando, não. A minha igreja tem Deus, essa igreja aqui não tem rei. A igreja que tem Deus é a igreja que bebe a vontade dele. A gente muitas vezes se engana, pastor. Por quê? Porque se a gente for olhar nessa ótica aqui, e se essa ótica fosse uma igreja, a igreja que Jesus estava tinha 3 membros. E a igreja que Jesus não estava tinha 9. Perceba que a gente julga que Deus está no lugar pelo número de pessoas. E muitas vezes não é, irmão. Pode estar, pode, mas não é a confirmação que ele está ali, irmão. Porque muitas vezes ali pode ter 500 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas que dizem: não está vivendo a minha vontade. Precisamos mudar a nossa ótica de enxergar o reino. A gente enxerga o reino assim, a igreja que tem 200 pessoas, Deus está ali operando. Aí olha para uma igreja nascendo como essa, diz: não, Deus não está ali não. Muitas vezes Cristo está mais aqui. É verdade. Que está pura, está limpa, que está querendo fazer uma obra verdadeira, do que muitos lugares que já se corrompeu e que perde tempo para ficar brigando. Glória, glória. Jesus vem para o menino, para o pai, assim: traz essa criança aqui. Porque, irmão, antes de Jesus resolver o problema da briga entre os irmãos, ele primeiro vai ajudar o necessitado. Glória a Deus. Quando ele pega aquele pai que o menino vem, o demônio joga aquela criança no chão, Jesus diz: sai, aquele espírito
o maligno sai, os 9 que não conseguiram ficam admirados. Só que Jesus vai exclamar uma palavra que tanto mexeu comigo, que é o versículo 17. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 17. Esse versículo, irmão, eu tenho uma semana que eu estou parado nesse texto. Deus tem mexido as minhas estruturas. Olha o que Jesus vai dizer. E Jesus respondeu e disse: ó geração, primeira, incrédula, segunda, perversa. Irmão, primeira pergunta que eu faço: Jesus está falando isso para quem? Para os 3 ou para os 9? Jesus está falando para quem está vivendo uma vida de incredulidade. Incredulidade, irmão, descreve uma pessoa que não crê, que duvida e que não tem fé. Irmão, aqui nós estamos falando de 9 apóstolos. Irmão, olhar para um apóstolo, uma figura grande na igreja, olhar para um apóstolo, um símbolo de Cristo, ungido por Cristo, uma pessoa de Cristo, e a gente olhar e ver Cristo e dizer que aquela pessoa não crê, mexe com a nossa mente, irmão. Porque todo mundo que vem ministrar uma palavra, que prega uma palavra, a gente acredita que aquela pessoa crê. Mas Jesus está nos trazendo uma grande lição, que ainda que Ele chamou, ainda que está servindo ao reino dele, existem pessoas que não creem. E uma pessoa, pastor, que não crê é uma pessoa incrédula. Será que existe em nosso tempo pessoas incrédulas, pastor? Pessoas que duvidam do poder de Deus, pessoas que acreditam que o homem tem a possibilidade de fazer e muitas vezes não busca em Deus, busca no homem. Uma vez eu estava vivendo um momento difícil e eu fui buscar de Deus uma resposta daquela situação. E Deus perguntou para mim assim: Wilton, você acredita em mim? Você crê em mim? Se Deus perguntasse para a gente aqui: você acredita em mim? Qual é a nossa resposta para Deus? Eu creio. Só que Ele me fez uma pergunta desafiadora: até aonde? Porque crer em Deus todo mundo crê, sim ou não? Mas a nossa crença em Deus vai até onde? Aí Ele me fez ouvir um texto bíblico, porque Deus fala através da palavra. Glória a Deus. Ele não vai usar alguém para falar se primeiro não tiver falado comigo. Ele vai me dar um texto para poder responder a pergunta que me fez. Ele vai me mostrar ele dormindo no barco, os discípulos lá dentro, uma tempestade vento forte. E aí ele me pergunta assim: pastor, se esses discípulos acreditassem em mim, o que é que eles deveriam fazer mediante essa tempestade e vento forte? O que é que deveria fazer os discípulos, irmão? Se de fato eles acreditassem em Jesus, era para ele buscar um pedaço da sandália, se tivesse. Se tivesse um cantinho do travesseiro de Jesus, da almofada, era para ele botar a cabeça do lado e assim, ó: Jesus está dormindo? Eu vou dormir com ele. E o vento e a água, se Jesus está dormindo e o barco afundar, eu afundo com ele, porque se ele morrer, eu morro junto, Jesus não morre. Então a confiança em Cristo é isso. É quando o mundo diz não, eu olho para a situação e digo assim: não, eu acredito que o meu Deus, Ele tem o poder de mudar o barco. Mas a água está enchendo o barco, mas o meu Deus tem o poder de mudar o barco, de salvar o barco. Mas o vento está batendo forte, o meu Deus tem o poder de mudar o quadro. Por fim dessa experiência, o barco, ele na verdade revela o tanto que a gente confia em Deus. Porque Jesus fala assim: homens de pequena fé. Parece que o barco vai ter uma trena na mão de Jesus e ele vai medir o tamanho da nossa fé. Porque o barco revela o tamanho da fé. E a fé foi revelada não nos momentos bons. A fé vai ser revelada nos momentos ruins. Irmão, de fato a gente só vai saber se nós acreditamos ou se nós somos incrédulos é quando tudo diz não, quando o mundo cai, a gente olha diante da situação e diz: não importa o que aconteça, eu acredito em Cristo. Porque
situação eu duvidar, eu estou demonstrando para Deus que eu sou incrédulo. Irmão, a igreja brasileira tem sido uma igreja incrédula, porque a gente só consegue confiar em Deus quando Deus faz algo para a gente. Quando Deus se cala, quando os processos aumentam, quando as guerras travam, a gente se torna diante de Deus incrédulo. Infelizmente tem até lugares que ensinam a dizer assim: Deus, se o Senhor não fizer, eu saio da igreja. Ó Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor não é mais Deus. Não, irmão, está demonstrando para Deus que é incrédulo. Só que ele não termina só de incrédulo, pastor. Ele diz, além de ser uma geração incrédula, ainda é perversa. Irmãos, essas duas características na vida daqueles apóstolos, perversa, descreve alguém mau, cruel, desonesto, traiçoeiro e desrespeitoso. Olha o que Jesus está falando. Ó geração incrédula e perversa. Ele está olhando para aquele povo que estava brigando e dizendo: vocês são maus. Bom, será que só eu tenho conseguido enxergar que, infelizmente, no meio da igreja de Cristo, e quando eu falo igreja, eu não estou falando placa, eu estou falando a gente, tem pessoas maus? Em nosso meio tem pessoas cruéis, pastor, pessoas desonestas, pessoas traiçoeiras. Olha o que Jesus está falando há 2000 anos atrás, irmão. Parece que o que aconteceu há 2000 anos atrás parece que é uma miniatura do que está acontecendo hoje. Talvez alguém se pergunte: por que as curas, por que os milagres não acontecem mais na igreja? Está aí a resposta: os nossos corações, glória a Deus, têm mudado diante de Deus. Nós não temos conseguido manter mais a nossa pureza diante de Deus. Bastou a situação mudar, bastou alguém se levantar contra a nossa vida, bastou alguém nos apontar, a gente começa a maquinar aqui o mal contra o nosso irmão. Começa a planejar uma forma de derrubar, de puxar o tapete, ou pior, vai acontecer situação de se colocar como Jonas, até pregar sem a vontade de ninguém ser salvo, e quando Deus salva alguém, ainda fica: porque isso não matou. Porque, irmão, me desculpe, mas ó geração assassina, essa geração que nós estamos vivendo. Eu tive uma situação lá na igreja, pastor. Duas irmãs começaram a se desentender dentro da igreja, e o desentendimento foi crescendo, e começou a partir no bairro ali, aquele desentendimento. E quando eu fui conversar com a irmã, disse que a outra estava errada. Quando eu fui conversar com a outra irmã, a outra estava errada, e eu fiquei naquele meio. Quem é que está certa por si? Porque quando a gente vai conversar para tentar aconselhar, quem está errado quer demonstrar que está certo, e quem está certo quer estar mais certo ainda, e ninguém quer ceder. Aí a irmã que estava toda errada disse assim: Deus vai me justificar. Deus vai me justificar perante toda a igreja. Eu perguntei: você quer que Deus te justifique como, irmão? Deus vai humilhar ela. Olha o sentimento do coração, que para ela se sentir justificada, a outra pessoa tinha que ser humilhada. Aí a outra irmã serviu uma função na igreja. Ela falou assim: e o senhor está sem visão, pastor. Por quê, irmã? Porque se o senhor tivesse visão de Deus, você tirava ela. Eu falei: quem é o dono da igreja? Sou eu ou é Deus? Ela disse: Deus. Por que Deus não tirou? E por que Deus não colocou você? Glória a Deus. Porque se eu tivesse sem visão, ela já tinha saído. Porque se eu for agir pela minha natureza humana, nós somos ruins. Porém, tem pessoas, irmão, que Deus segura na obra, e tem outros que Deus afasta da obra. Tem pessoas, pastor, que vai entrar aqui, vai dizer que vai vir ajudar, e na verdade vem trabalhar. E no mesma rapidez que chega, a mesma rapidez Deus sopra. Glória a Deus. Aleluia. Por quê, irmão? Tem pessoas
incrédula e perversa, trazendo prejuízo para o reino. Pessoas perversas e incrédulas traz discussão no reino, traz briga no reino, fica brincando. Aleluia. Irmão, pelo amor de Deus, eu tenho falado isso na igreja, não perca tempo brigando por besteira. Aleluia. Nós temos uma causa maior que nós devemos gastar nossas energias, que é ganhar almas para o reino. Nós devemos ganhar almas para o reino. Irmão, não perca tempo de ouvir pessoas tentando usar os nossos ouvidos para tentar definir a obra de Deus. Não, irmão. Infelizmente existe, irmão. Essas pessoas estão incrédulas e perversas. Aí quando passa esse momento, pastor, eu já estou indo para o caminho final. O seu discípulo vai chegar até Jesus e diz assim: mestre, fala aí para mim. Olha que cena, para mim é a cena mais humilhante. Fala para mim, por que eu não consegui expulsar esse demônio? Era só Jesus dizer assim: ó, porque você anda envolvido em tantas coisas erradas, porque o seu coração não é meu, a sua vida está mais envolvida com o mundo do que com o reino, você perde tempo discutindo, brigando. Jesus vai dizer assim: é por causa da sua pequena fé. Porque se você tivesse fé de um tamanho de um grão de mostarda, você ia dizer: monte, transporta daqui para lá. Esse monte ia. O grão de mostarda tem 2 milímetros, é o tamanho de um grão de mostarda, pequenininho. Glória a Deus. Se eles não tinham uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que era algo pequeno, o que é que Jesus estava falando com eles? Vocês estão comigo, Glória a Deus. mas aí eles estão duvidando que eu sou. Aleluia. Esses homens estavam perdidos, pastor. Irmão, infelizmente é uma realidade. Tem igrejas constituídas de pessoas perdidas. Isso aqui não é uma heresia não, isso aqui é uma verdade bíblica, está lá em Mateus. Diz que o reino, a porta é estreita, e são poucos os que vão entrar. E o lugar da perdição diz que a porta é larga, e são muitos. Por que, irmão? Porque tem pessoas que não querem mais viver reino, pastor. Tem pessoas que não querem mais viver justiça. Tem pessoas que querem viver a sua própria vida. Não está vivendo o evangelho como o evangelho deve viver. Está utilizando o evangelho para se autopromover, para fazer campanhas políticas, para poder arrancar dinheiro, para poder usar a ovelha de Cristo como bode expiatório. Muitas vezes, irmão, o que me deixa mais triste é que tem pessoas, pastor, que vai descobrir a verdade, mas que infelizmente vai querer viver a mentira. Jesus aqui está nos dando uma grande lição, que a igreja que perdeu a sã doutrina, a igreja que perdeu os princípios espirituais, por quê? Porque ele resume dizendo assim, ó, esse tipo de demônio só se expulsa através de jejum e oração. Não é que o demônio iria sair através de jejum e oração, porque ele já tinha falado a causa que o demônio saiu e não saiu. A causa tinha sido a pequena fé, a incredulidade dele. Ele estava dizendo na realidade, ele dizia, vocês não estão mais orando e vocês não estão mais jejuando. E qual é a causa? O que é que acontece na vida de uma pessoa que não ora e não jejua mais? Fica perverso e incrédulo. Glórias a Jesus. A igreja está dessa forma, pastor, porque deixou de orar. A igreja está dessa forma porque deixou de jejuar, irmão. As pessoas estão tão envolvidas em um mundo perdido que tem esquecido de se envolver com o céu. Meu Deus. Se coloque de pé. Deixa eu fazer uma auto-reflexão. Aleluia. Quanto do seu tempo você tem tirado para Deus? Quantos dias do seu lado
Desse tempo que você tem tirado para Deus, quanto tempo você tem se aplicado em jejum e oração? Eu tenho sido tocado esses dias, pastor. Nós fizemos lá na igreja um propósito. Eu vi o senhor falando aqui e muito me alegrou. A gente ia fazer a terceira edição da cruzada infantil. Uma cruzada infantil, aconteceu sábado agora. A gente bota um palanque, bota um som de 8 graves, foi 6 graves, foi 8, foi 6 graves, uma estrutura para adulto, porém um trabalho só para criança. Glória a Deus. A gente fizemos 31 dias de oração na igreja, em prol dessa cruzada, irmão. Tudo voltado para aquilo. E no dia 30 de agosto, o Senhor me visitou e me confrontou, me desafiando a eu abrir mão de coisas que eu gostava. E eu estava gostando de muitas coisas aqui da terra, e ocupando o meu tempo, e me ocupando pouco com as coisas do céu. Eu tenho um projeto social, quer dizer, eu tinha, porque eu já abri mão, um projeto de futebol. Aí na Saramandaia, esse projeto tem 150 pessoas, gastava o meu tempo nele. Nós tínhamos um lugar lá que se divertia, uma laje de lazer, que também gastava o meu tempo. E como tem pessoas que gostam de café, outros gostam de Coca-Cola, eu gostava de tomar um energético. E ocupava o meu tempo também. E tinha um amigo meu que vinha me buscar e eu saía direto com ele. E Deus pegou e me confrontou. Aí eu abri mão de tudo que eu gostava para eu me dedicar mais para o reino dele. Glória a Jesus. E aí eu quero encerrar perguntando: está disposto a abrir mão de coisas que te dá prazer, Glória a Jesus. que te dá alegria pelo reino? Ou você quer ser os 9 que ficou embaixo? E aí, pastor, eu fui radical, falei: a partir de hoje eu estou me desligando do projeto social, não quero mais conta com futebol, com nada. A partir de hoje eu estou abrindo mão do energético. A partir de hoje eu não quero mais ir para lá de diversão. Eu fui cortando da minha vida tudo que estava me cativando, me prendendo, e falei: a partir de hoje eu vou aumentar o meu tempo a Deus. Sabe o que eu fiz lá na igreja? Botei oração de 3 horas da tarde, que não tinha. Lá só tinha oração 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Eu falei: não, vamos levantar a oração das 3 e a oração da meia-noite. Glória a Deus. A gente aumentou a oração. E aí eu coloquei o propósito: volta a oração de 3 da manhã. Porque quanto mais eu investir o meu tempo no reino, mais eu vou ganhar. Esse dia Deus está me confrontando para começar um jejum de 3 dias. Quanto tempo a gente parou de fazer esse jejum, que era algo normal na igreja, pastor? Os crentes era normal, e vão ficar 3 dias sem comer, voltados só para buscar o reino. E qual era o resultado? Pessoas eram curadas. Qual era o resultado? Pessoas eram batizadas só de pisar o pé da igreja. Só que a igreja abriu mão da disciplina espiritual. Resultado: perde tempo brigando. E aí eu comecei a me aplicar mais no reino. Qual é o resultado? Eu tinha até parado de sair para pregar, tinha me ocupado só na igreja. Falei: não, a partir de hoje, as agendas que Deus abrir, eu vou estar presente. Abre a porta para eu voltar a pregar em centro de recuperação. Abre as portas para eu voltar a pregar nos ônibus, para sair evangelizando. É isso que Deus quer da gente. Glórias a Jesus. Feche os vossos olhos, eu encerro. Pai, Louvado seja Deus. essa é a tua palavra. Meu Deus, nós estamos diante de tua geração. A geração que vai viver uma vida íntegra contigo, e uma geração que vai perder o tempo brigando, trazendo problema. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento e fazer a gente ser uma geração que vai viver uma verdade contigo. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa o pastor Adilson, Pai. Essa amada igreja, o Tiago, o Hélito, Pai. Todos que estão aqui, os que o Senhor vai trazer, meu Pai. Pai, que essa igreja venha viver a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, e quem crê diz: